Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês aqui 3 notícias da semana, né? Não é bem da semana, mas basicamente assim, coisas recentes a respeito da cidadania italiana. Inclusive pessoal, tô aqui lendo as notícias, tá? Não vou dar, claro, um pouco da minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha, tá? A respeito de cada ponto aqui que eu vou trazer, fechou? Inicialmente, começando lá com a nossa primeira notícia, a gente teve então uma sentença favorável à família Boveri, reconhecendo então a cidadania italiana para esses bisnetos e trisnetos, né? São uma família, se não me engano, italo-argentina. E aí, o curioso disso tudo é que a mesma juíza que deu essa sentença positiva era uma juíza que até um tempinho atrás aqui tinha dado uma negativa em um outro processo, ou seja, ela acatou as regras do decreto Tajani, que virou lei, etc, né? Que é o que é vigente hoje para você julgar um processo de cidadania italiana, e falou, ó, negado aqui essa cidadania e tal. E agora ela deu uma positiva. Isso é legal porque a gente viu que essa juíza, digamos assim, tá fazendo da forma certa, né? Ela não tá atuando de forma arbitrária. E aí com isso muita gente ficou feliz, né? Ficou animado, porque falou assim, cara, se a gente tá atualmente sob as novas regras do Tajani, a gente vê uma sentença sendo positiva, a galera, né, começou a soltar fogos e tudo mais, e foi aquela alegria, porque após o decreto Tajani a gente viu aqui uma positiva. Só que assim, tem alguns poréns aí, gente. Essa família Boveri, ou Boveri, né? Eles tinham, de fato, ali, muitas provas de que eles já estavam tentando entrar lá no Prenotami, né? E fazer a cidadania deles por meios normais antes do decreto. E aí eles foram salvando, né? Prints de tela, etc. Mostrando que realmente eles estavam tentando e foram prejudicados por conta do próprio sistema. Ou algo que a juíza viu como legítimo e falou, beleza, então tem algo errado aqui. Então eu acho que é coerente a gente dar a sentença positiva, né? E, de novo, é uma pessoa que deu uma sentença negativa há pouco tempo, justamente pro completo contrário, que era um processo todo mal feito, né? Pelo que a gente escutou, não tem uma fonte muito confiável a respeito disso, mas eu ouvi falar que era um processo que ele mal construído e acabou sendo negado, né? Por essa juíza, que no caso é uma juíza temporária lá no Tribunal de Palermo, né? Todo mundo vai concordar que esse processo, né? Ou não só esse processo, mas todo o processo que for entrar hoje, judicialmente, ele precisa estar muito mais embasado, tem que ser uma coisa assim muito mais consistente do que o que era há um tempo atrás. Eu não sei nem me aprofundar, não consigo me aprofundar, porque é uma coisa mesmo de um advogado, de uma pessoa assim entendida do assunto, vai de fato saber te defender, né, judicialmente. Ou seja, né, porque essa sentença foi dada como positiva, que todas as outras também vão, né, seguir esse mesmo caminho, né? Isso vai depender totalmente do seu processo, de como que ele tá feito, de como que ele tá embasado, quais são as provas ali que o advogado conseguiu reunir para conseguir depois defender o seu direito, né, sanguíneo. Então tem várias minúcias. Como eu disse, essa família já estava tentando antes, né? Antes do decreto. Outra coisa que é importante citar, que eu até deixei aqui separado, ó, todas as sentenças aprovadas pós o decreto, elas sempre foram iniciadas antes da mudança da lei. Então, tipo assim, o decreto não é como se ele tivesse sido derrubado. Apenas aí a gente teve exceções, né? Nesse caso da família, onde o juiz levou em conta esse fator da dificuldade, do problema que as pessoas tiveram para poder ir avante com o pedido, né? De fato aí da cidadania. Então, entenderam? No caso, com certeza, se você tiver um bom advogado do seu lado, ele vai saber com certeza como te defender, aonde ele tem que atacar. Ele vai com certeza direcionar o seu processo atacando essas regras inconstitucionais do Tajani e também levando em conta, né, outras questões aí que já é mais do juridiquês, e eu não vou entrar aqui também nesse mérito, mas de fato é a hora mais importante de você ser mais criterioso, inclusive, para escolher o seu advogado. Então não pega qualquer um, não vai por aquela empresa que já fazia cidadania, não sei, via administrativa antigamente, né, e que em teoria, né, tem um histórico bom e tal, e que no fundo você não conhece nem sequer, né, direito ao processo ali com que advogado que ele vai estar fazendo, se o advogado é realmente quem parece ser, ou se ele tem um tipo de credibilidade. Isso acontece muito, tá? A galera quer terceirizar o serviço, cara, eu só quero dar entrada logo, não quero pensar nisso, não quero ficar me preocupando, coloco ali o processo, confio o processo em qualquer um, mas que você não vai estar sabendo nem sequer, sei lá, o nome do advogado que vai estar te representando, tá entendendo? A minha recomendação é sempre que vocês façam com a Long Mácula, que é a parceira aqui do canal. Não é só pelo jabá, é porque realmente é uma empresa que eu confio, são pessoas assim competentes e que trabalham com advogados de fato que tem um histórico para te comprovar. Uma vez que você fez o contrato com a Long Mácula, que você deu entrada em algum tipo de serviço, seja cidadania italiana ou qualquer outro, eu posso colocar aqui a minha credibilidade em jogo e falar para vocês, cara, vocês estão em boas mãos. Depois não adianta me mandar e-mail lá perguntando, que se a empresa X ou Y é boa, porque muita gente faz isso. E, gente, eu não vou colocar minha mão no fogo por gente que eu não conheço, por gente que eu não sei como trabalha, entendeu?
A segunda notícia, então, né, como eu falei para vocês, são 3, é do Tribunal de Gênova, né, mesmo com alguns processos, né, em Roma ou Caltanissetta pausaram, né, foram meio que parados por conta, né, da Corte Constitucional, tá avaliando alguns casos, eles foram do contra e falaram, não, vamos continuar aqui tocando o negócio. Então, assim, o Tribunal de Gênova vai continuar processando, né, segundo eles vão continuar julgando com base nas regras atuais, com base no decreto Tajani. E é claro que também isso não significa que se você tá no Tribunal de Gênova, lá, seu processo está, né, direcionado a esse tribunal, você tá lascado, ou acabou, não tem como recorrer, porque assim, por mais que a juíza lá te dê uma sentença negativa, eventualmente, né, ainda assim você conseguiria recorrer, você conseguiria uma segunda instância, né, se eu não me engano é assim que se chama, e sim, você daria mais trabalho ali, eles teriam que considerar o seu pedido, o seu apelo ali, então não é como se fosse assim uma coisa também assim para você se desesperar, tá, mas foi uma coisa que aconteceu recente, e também, vamos ser sinceros, né, se as regras do Tajani é o que tá valendo, eu acho que todo tribunal tem o direito de segui-las, né? Não é uma coisa que a gente quer ouvir, não é uma coisa que a gente gostaria de que fosse assim, mas né? É o que é. Aí, de novo, entra sempre aquela questão do advogado que tá aí por trás do seu processo. Se for um cara precavido, que vai saber como te defender, com certeza você não vai ficar na mão. Você vai conseguir passar de um julgamento negativo ou até mesmo vai conseguir chegar ali com provas, argumentos de que o decreto te prejudicou. É claro, a gente nunca tem a garantia de que o processo vai ser negativo ou positivo, mas eventualmente você conseguiria sim reconhecer sua cidadania, mesmo o tribunal seguindo essas regras malucas aí do Tajani, certo? E a terceiro aí, muito aguardado pela galera que tem filho já, etc, que é a prorrogação da cidadania para menores até 2029, né? Ou seja, teve uma nota oficial, então a Câmara dos Deputados, né, ela aprovou com o voto de confiança a prorrogação desse prazo para registrar aí os menores, né, que eu tinha até noticiado aqui, falei, galera, corre aí porque o prazo tá dando aí, não sei o que lá. Era uma coisa que estava preocupando muita gente, eu recebi muito e-mail, inclusive, né? E se você ainda precisa de ajuda, pode entrar em contato, tá? Tanto comigo quanto com a Long Mácula, porque assim, basicamente agora, em vez de você ter que ficar até o dia 31 de maio de 2026, ou seja, tá pertíssimo, agora foi prorrogado para o dia 31 de maio de 2029. Ou seja, te dá muito mais tempo, muito mais tranquilidade para você poder registrar o seu filho menor de idade. Inclusive, pode ser que a gente tenha, de fato, aí mudanças, né? Todas essas regras e tudo mais, até que chegue a 2029. Mas, assim, o conselho geral que eu dou é que você corra atrás e que você faça isso dentro do prazo, porque a gente não sabe também, né? A cidadania era assim, era um processo que todo mundo fazia, todo mundo deixava para depois e do dia para noite a gente viu o que aconteceu. Então, eu sei lá, eu não arriscaria se fosse um filho meu. Então assim, como funciona agora? Só para você entender, ó, filhos menores nascidos antes da reforma têm até 31/5/2029 para serem registrados junto ao consulado. Para os nascidos depois da reforma, tem outros prazos aí específicos, né, relativos aí ao nascimento, mais 36 meses. Aí, enfim, eu vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu falo sobre. Aí vocês só desconsiderem a parte do prazo, né, porque o prazo agora, como eu falei para vocês, foi prorrogado de fato, então, em 2029, né, mas aquela regrinha dos nascidos antes e depois da reforma ali, vocês entendem essa dinâmica um pouco melhor. Então, de fato, aí foi aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, com texto definitivo, então já está consolidado como uma alteração legal, de fato, aí. Então, bom, já dá um respiro a mais para os pais aí que estavam preocupados com essa questão. Não esqueçam também de consultar, né, bons advogados, boas pessoas aí para te ajudarem, porque a gente sabe que picareta é o que não falta nesse mundo de cidadania italiana, tá? Se precisar de ajuda, entre em contato comigo tanto por e-mail ou pelos links abaixo aí com a Long Mácula, beleza? Diretamente. Eu tentei fazer um catadão aqui, um resumão da semana, porque, gente, tem outras notícias menores ali que eu acabei não trazendo aqui nesse vídeo, porque eu achei que não cabia. E também, se eu tivesse tempo, eu faria bem na hora, né? Ali seria a melhor coisa, mas eu tô meio corrido ultimamente, então eu resolvi sumarizar aqui, né? Juntar tudo no mesmo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí, membros, por apoiar o canal. Deixa o like, se inscreve e tamo junto, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera.